Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Aqueronta Movebo. Eu sou Augusto Luiz e estou aqui apresentando este primeiro episódio para vocês. Uma espécie de relargada. Ré-largada. Ré, como voltar atrás, voltar para trás, retornar a um ponto no espaço-tempo onde parei, pausei, interrompi-me. Como quando você perde a rua de entrada para seguir no seu caminho, passa direto, percebe, freia, põe a marcha ré, realinha e segue adiante a sua viagem. Largada como se fosse uma partida, uma largada mesmo, um começo de uma maratona, uma longa caminhada, uma aventura de milhares de quilômetros. É com esse recorte de um texto que eu coloquei na legenda da primeira publicação do meu perfil de psicanalista no Instagram, quando eu decidi retomar minha formação em psicanálise e dar continuidade com ela pelo restante da minha vida, pretendo eu. E junto com isso, decidi também fazer esse perfil separado de um outro perfil que eu já administrava há um tempo, referente à minha carreira artística enquanto músico. Então, quando eu decidi fazer esse perfil para registrar lá esse meu percurso, essa minha retomada e ao mesmo tempo divulgar meu trabalho, minha formação, enfim, minha função de existência enquanto psicanalista, coloquei lá nessa publicação justamente essas palavras que eu trouxe aqui na abertura do episódio, simbolizando de alguma maneira esse momento com esse jogo de palavra, ré-largada, uma ré e uma largada, com o hífen ali separando, simbolizando um ato, de voltar um pouco atrás e de repente retomar o caminho, redirecionar e seguir adiante a viagem, e também uma largada, como se algo tivesse parado e a partir de então retomasse essa maratona, essa aventura de alguma maneira. E com isso eu trago a pauta, o tema desse primeiro episódio, que é falar um pouco desse momento para vocês, explicar também o porquê desse podcast, o porquê que eu cheguei nesse podcast, na ideia, na intenção, nas motivações de criar esse podcast, o porquê eu estou criando ele dessa maneira que eu estou apresentando aqui para vocês, e também contar um pouquinho da minha trajetória, do meu percurso psicanalítico até aqui, para a gente tentar situar de alguma maneira aqui neste ponto e a partir daqui a gente caminhar de certa forma juntos ou compartilhando alguns momentos, tanto aqui a partir do podcast quanto a partir dos outros veículos de comunicação, encontros, momentos, etc., que a gente vai ter certamente aí pela frente. Bom, vamos lá. Primeiramente, eu acredito que você deve estar se perguntando, principalmente se você está chegando aqui nesse podcast, está tendo contato com os conteúdos que eu estou divulgando no podcast, sem ter tido um contato anterior com a psicanálise, e talvez até se você já teve um contato anterior com a psicanálise, você pode nunca ter ouvido falar essa frase, essa expressão, que é o título do podcast, Aqueronta Movebo. O que significa isso? O que quer dizer isso? Que idioma é esse? Em que está escrita essa frase, essa palavra? O que é isso? Bom, isso foi tomado por Freud emprestado, Freud tomou de empréstimo da obra Eneida de Virgílio, que é uma obra clássica, contando a história basicamente ali do país, do Estado, ali, do Império Romano, contando a história de Roma, como surgiu, os deuses romanos, etc. E tem um trecho, mais precisamente a linha 312 do livro 7, do sétimo livro dessa obra,
ela vai trazer a frase que Freud toma emprestado, coloca como epígrafe do livro A Interpretação dos Sonhos, né? No caso, o livro 1 da Interpretação dos Sonhos, para a coletânea da Imago, e no livro A Interpretação dos Sonhos da coletânea da Companhia das Letras, por exemplo. Não falo latim, né? Nunca estudei latim, estou aqui lendo através do que eu entendo de português. É a frase que está como epígrafe da obra Interpretação dos Sonhos. Flectere se nicel superos aqueronta movebo. Vem como nota de rodapé o seguinte tradução livre. Se não posso dobrar os poderes celestiais, agitarei o inferno. Em uma outra tradução de Manuel Dorico que eu tenho, ela vem da seguinte maneira: vou, se não dobrar o céu, mover o inferno. Qual o sentido que essa frase tem na obra da Eneida? Vendo a obra, né, observando a obra, lendo ali, não li a obra completa, é muito grande, mas lendo ali mais ou menos esse trecho em que está inserido essa frase, ela vem com um sentido no termo de que se Enéas, né, ele não vai conseguir convencer ou fazer ali diante da batalha que ele está tendo, ele não vai conseguir convencer os deuses, não vai conseguir mover os céus de alguma maneira, ele vai então mover o inferno que seria fazer, né, tudo que tiver ao alcance dele para atingir o objetivo dele ali. O que algumas publicações, alguns textos também de explicação do porquê que Freud utilizou isso, vem trazer a seguinte expressão, de que, expressão não, mas interpretação, né, melhor dizendo, de que o Aqueronta é um dos rios, né, importantes dessa história, e esse Aqueronta seria considerado o rio que leva as pessoas mortas, né, para o lugar dos mortos, através de um barqueiro, né, o Caronte. Então, esse rio é por onde as pessoas mortas vão para o lugar dos mortos, né? Daquelas pessoas que já morreram. Aí, talvez, também por esse sentido, essa tradução, né, do português, aqui essa versão de traduzir esse aqueronta movebo para mover o inferno. Tem um outro ponto que eu encontrei também como explicação dessa obra, né, tentando entender a obra Eneida, de Virgílio, de que ele foi um digamos assim, das inspirações, dos influenciadores de outros escritores, como Camões, e principalmente Dante Alighieri. E aí a gente vai lembrar que Dante Alighieri escreveu uma obra, né, conhecida como O Inferno de Dante, onde ele vai trazer ali a construção, a elaboração, né, desse conceito de inferno em níveis, né? Separando ali em níveis, em 9 níveis, onde, dependendo do pecado, do crime que cada um cometeu, ele vai ser colocado em um lugar desse inferno. E isso vai influenciar grandemente a nossa concepção de inferno, aquilo que a gente tem hoje como compreensão do que é o inferno, de como é o inferno. Não necessariamente o inferno aparece na obra, ou melhor dizendo, né, nos livros bíblicos, não necessariamente o inferno nasce com essa transcrição, essa explicação daquilo que a gente compreende como inferno na nossa sociedade, principalmente falando aqui do Brasil. Então a gente vai ter toda essa compreensão, essa tradução aqui do que, de repente, Virgílio quis dizer nesse texto, nesse trecho, como inferno nesse sentido. E talvez também por isso, né, diante do período que Freud viveu, ele tenha feito uso dessa frase como epígrafe do livro que a gente conhece, que não foi o primeiro livro sobre psicanálise, sobre o método clínico que Freud estava propondo, mas que é considerado como o livro fundador da psicanálise, né? O livro assim que marca de fato o que simboliza o surgimento da psicanálise. E aí ele vai tomar esse sentido de que se não posso mover os céus, ou seja,
A gente pode entender aqui como se não posso mover o consciente, né, a consciência, se aqueles sintomas das histéricas, principalmente, que estavam aparecendo para Freud, não eram passíveis, né, vou usar essa palavra, não eram passíveis de serem modificados através da consciência, através do método hipnótico, do método cartático, como Freud e Breuer tinham tentado anteriormente, ele ia então mover o inferno, seria mover o inconsciente. Ele ia mergulhar nessa busca do que seriam esses, eh, esses efeitos, né, esses sinais de uma coisa que não está na consciência, dessa coisa que está escondida, que surge de uma maneira sublimada, né, como ele vai trazer no próprio livro da interpretação dos sonhos, esse conceito de sublimação. Então essa frase ela toma esse sentido simbólico aí como epígrafe do livro, e aí eu aproveito para tomar emprestado mais uma vez a serviço da psicanálise e trazer como título aqui do podcast, que agora, além, né, no que simboliza para mim aqui, além de mergulhar nessa pesquisa da profundidade da mente humana, daquilo que seria o inconsciente, mergulhar também na profundidade daquilo que é a psicanálise hoje, depois de mais de 120 anos de elaboração, de construção de conceitos teóricos, técnicos, metodológicos, éticos, enfim, a gente vai elaborar um pouquinho melhor isso aqui nos próximos trechos aqui desse episódio. Aí agora você pode se perguntar também, então, por que que você resolveu fazer esse podcast, Augusto Luiz? Por que um podcast? Bom, o primeiro motivador, digamos assim, para que eu viesse a fazer um podcast é uma figurinha talvez a mais usada por mim nas conversas do WhatsApp, com aquelas pessoas com as quais eu converso de fato, que é a figurinha receba aí um podcast. Quem conversa comigo sabe que meus áudios não são de 10 segundos, de 20 segundos, de 1 minuto ou 2 minutos, ou 3 ou 5. São muito mais do que isso. Então, influenciado por isso também, principalmente quando vou conversar sobre psicanálise ou sobre coisas em geral, assim, no qual eu dedico algum tempo para estar estudando, para compreender, e tenho também a intenção de estar compartilhando de alguma forma, tanto para verificar eventualmente se existem outros pontos de vista a respeito daquilo ali, principalmente com as pessoas que estão ao meu redor e que eu sei que eu posso estar conversando sobre isso. E usufruindo também daquela frase, né? Ensinando que se aprende. Então, de certa forma, tentando elaborar o meu conhecimento, o meu repertório de conhecimento, eu tenho esse hábito de conversar muito através de áudio pelo WhatsApp principalmente. E aí, por que não transferir isso para cá, para esse formato, para essa estrutura de podcast? Poderia estar fazendo alguns vídeos, eventualmente vou estar fazendo vídeos também para as redes sociais e tal, mas iria demandar um pouco mais de tempo para estar fazendo vídeos gravados, elaborados e sozinho fazendo tudo, né? Sem ter um câmera, sem ter um editor, enfim, tendo que gerir toda essa parte aí autonomamente. Eu optei por esse formato de podcast para ter esse espaço aqui onde eu possa compartilhar principalmente as questões que estou sendo atravessado nesses momentos em que eu for fazendo os episódios aqui, elaborando os temas, trazendo essas questões que vão estar em pauta na minha trajetória, no meu percurso, e também esse percurso com o qual eu atravesso, né? Então, além daquelas coisas pelas quais eu sou atravessado durante esse percurso, também apresentar para vocês, de alguma maneira, compartilhar com vocês esse percurso no qual eu atravesso. Eu venho principalmente com essas motivações para fazer esse podcast. Aqui, eu penso né, a elaborar isso aqui como um formato de um espaço, na verdade, de compartilhamento.
Então, eu estou compartilhando aqui com vocês. Aqueles que concordarem, eventualmente, vão gostar dos episódios, dos temas. Aqueles que discordarem também podem, de alguma forma, tá colaborando, tá compartilhando comigo para que a gente possa construir também esse espaço aqui junto. Existem vários recursos hoje que fazem com que isso seja muito possível. A gente tem todos os canais de comunicação, e-mail, os inbox das redes sociais, contatos do WhatsApp, o próprio site para a gente tá tendo contato, além das ferramentas que a gente tem, mais precisamente através do Spotify, a gente tem algumas ferramentas como mensagens de voz, comentários, respostas em texto mesmo, que a gente pode estar utilizando, né, esses recursos como uma maneira de estar elaborando, construindo esse espaço, esse podcast, de alguma forma em conjunto, né? Que não seja apenas eu falando, eu trazendo as coisas que me atravessam e o percurso pelo qual eu estou atravessando, mas que vocês que passem a compartilhar desse espaço aqui comigo possam também contribuir. A gente eventualmente vai trazer alguns episódios com participações, com algumas pessoas que estarão atravessando esse percurso também comigo, algumas pessoas que já estiveram no meu percurso até então, posso também estar convidando e trazendo aqui em episódios específicos. Então, em volta disso, né, em torno disso e no meio disso, que são as motivações para que eu venha fazer esse podcast, isso vai servir como uma espécie de transmissão também. Aquelas questões que estou sendo atravessado e que estou atravessando hoje, muito provavelmente tiveram algumas pessoas que já passaram por esse período e que, quando tiverem contato com isso aqui, vão pensar: gostaria de ter ouvido isso, ter tido contato com isso naquela época. Então, isso também muito provavelmente vai servir para outras pessoas que venham no futuro a pesquisar sobre psicanálise, a querer algumas respostas sobre psicanálise e que vão estar nesse mesmo momento em que eu me encontro hoje, que outros também se encontram, e a gente possa, assim, construir de alguma forma, né? Não só o podcast, mas toda a nossa formação, né? A psicanálise como um todo, que a gente possa também não só pegar os conceitos como verdade absolutas, mas que a gente possa repensar esses conceitos, reelaborar esses conceitos, reconstruir diante da realidade com a qual enfrentamos aqui, né? A gente tenta universalizar os conceitos, as hipóteses, os métodos, as teorias que a gente encontra em um determinado espaço onde foi pesquisado, mas não necessariamente eles vão ser aplicados da mesma maneira, 100%, nem em sua completude, em todos os outros espaços. Então, a gente pode também tá utilizando isso aqui como uma ferramenta, né, de construção, de reconstrução, de reflexão a respeito da psicanálise. Apresentado o título do podcast e as minhas principais motivações para estar desenvolvendo ele, apresento a vocês agora também a questão da estrutura, né? Como eu tenho pensado em fazer esse podcast. Primeiramente, existe uma intenção minha, né? Uma organização minha a partir de um ponto em que eu consiga manter esse podcast com a frequência na qual eu não elabore demais, não procure fazer uma coisa assim tão elaborada ao ponto de que se torne difícil de eu estar mantendo a constância, né, a frequência de estar fazendo o podcast. Ao mesmo tempo também que eu pretendo não ficar trazendo qualquer coisa apenas só para estar preenchendo um espaço que eu planejei, eu organizei aqui como uma, uma meta, né, um objetivo de frequência aqui, de constância. No primeiro momento, a minha intenção é trazer um episódio por semana, sempre às quartas-feiras, às 18 horas. De uma maneira simbólica também, né? As quartas-feiras, elas
são os dias assim bem comuns já para a psicanálise, desde da época ali de Freud, a época de Lacan também, enfim, existem vários encontros, seminários, existe uma frequência, né, dessa parte do estudo psicanalítico com as quartas-feiras, então eu optei também pela quarta-feira por esse sentido. Ali no meio da semana a gente pega o embalo ali do, de que a semana começou, a gente tá com gás ainda, mas também já não tá ainda no final de semana em que a gente pode ficar disperso com viagens, outras atividades, ou mesmo cansado, né? Apesar de que os episódios estarão aí ad eterno, né? Para que assista quando quiser, enquanto existir as plataformas aqui. Então, para manter essa constância, essa frequência, essa estruturação do podcast em si, eu pensei em alguns episódios que vão estar aqui sendo elaborados, sendo construídos de acordo. Primeiramente, eu vou trazer um episódio, uma estrutura de episódios, na verdade, com a temática de formação, né? Então, sempre vocês verão episódios que eu vou estar discutindo, vou estar trazendo as questões aqui, pelas quais eu estou sendo atravessado, pelas quais eu estou atravessando, no que diz respeito à formação psicanalítica. Então, vocês verão os episódios com o nome, né, a hashtag de formação, que é um tema de formação a respeito da formação do analista, mas é também uma deformação, né, de deformar um analista, e a gente vai elaborar isso muito mais detalhado aí durante os episódios. Alguns episódios serão como esses aqui, a respeito de um diário de bordo, né, uma espécie de um momento onde eu comento alguma coisa, onde eu trago ali algumas experiências que dizem muito mais respeito às coisas que eu estou pensando, às questões que estão aqui ocupando a minha mente nesse momento, e algumas experiências que eu tive a respeito desse contato com a psicanálise estarão nesses episódios de diário de bordo. Um outro episódio, uma outra estrutura de episódio, né, que eu pensei também e que eu pretendo trazer nesses convidados seria o episódio chamado Psicanálise e Mais, né? Que seria psicanálise e outras coisas. A gente vai trazer pessoas que têm outras formações, tanto da psicologia quanto de outras áreas do conhecimento, pessoas que não necessariamente possam estar atuando enquanto psicanalistas mais clínicos, né, precisamente, mas que elas utilizam a psicanálise de alguma forma ali no seu saber, nas suas profissões, enfim, isso a gente vai estar elaborando mais precisamente aí no futuro. É, esse eu pretendo trazer com a frequência mais mensal, né? Ou até um pouco mais de distância entre um episódio e outro do que um mês. Um outro tema que eu pretendo estar trazendo também, que, uma estrutura de episódio chamado psicanartisticamente, né? Que seria um psicanaliticamente, uma perspectiva através de artes, né? Seja cinema, séries, peças, poesias, livros, música, enfim, trazer um contato da psicanálise com essas outras expressões culturais, mais precisamente as artísticas, para que a gente possa criar uma interpretação, né? Vou dizer, usar esses termos aqui agora, uma interpretação dessas expressões humanas, vamos dizer assim. Entre outras coisas que podem surgir também durante esse percurso aqui, a gente pode estar transformando, né, em temas, em episódios que terão uma certa frequência, além da possibilidade de trazer episódios quando bem entender. Se eu sentir muito a necessidade de estar trazendo um tema urgente durante a semana, fora das quartas-feiras, que não estava no planejamento, na programação, a gente pode estar trazendo também. Então, basicamente, a estrutura primordial, né? Esse esboço, esse esqueleto do que vai ser o podcast, está dentro desses termos aqui, né? O título do podcast, as motivações do título, as motivações para o podcast e esse primeiro
esboço, esse primeiro pensamento aqui de como seria a estrutura desses episódios e desse podcast. Antes de avançarmos para o próximo tópico desse episódio, gostaria de convidar vocês para me acompanhar nas redes sociais. Se você está assistindo esse episódio aqui através de alguma plataforma de stream, você também pode acompanhar o meu trabalho através do Instagram e do YouTube, augustoluiz.psique. Você pode estar acompanhando todas as publicações, as novidades, novos episódios, além de outras coisas que eu vou estar trazendo também nessa rede social. Mais informações sobre o podcast, além de artigos, entre outras coisas que eu vou estar compartilhando no site oficial, augustoluiz.com.br, mais especificamente, /podcast, para informações sobre episódios, enfim. E convido você também a seguir aqui, nessa plataforma de streaming que você está ouvindo esse podcast, você seguir, você avaliar o nosso podcast, interagir também a partir dos recursos que aparecerem para vocês, através do Spotify principalmente. Você pode estar enviando uma mensagem de áudio, pode entrar em contato também através do e-mail psicanalista@augustoluiz.com e enviar suas dúvidas, sugestões, questões, e eventualmente a gente pode estar trazendo isso para um próximo episódio, onde a gente consiga construir, elaborar conforme comentei aqui em uma das motivações de eu estar construindo esse espaço aqui desse podcast. Bom, como eu comentei no começo desse episódio, uma das minhas motivações para estar fazendo esse podcast seria compartilhar com vocês o meu percurso psicanalítico, né? Minhas questões, as coisas que me atravessam, as coisas que eu atravesso durante esse percurso. Já repeti várias vezes isso aqui, inclusive nesse episódio, por ser de fato uma das coisas mais marcantes para mim, no sentido de me levar a desenvolver esse projeto aqui, que seria o podcast. Então, nada mais justo, penso eu, do que partilhar desse percurso com vocês aqui, seria situar em que ponto eu estou do meu percurso psicanalítico aqui, agora, né, onde eu gravo esse episódio, e as coisas que eu já tive contato até então. Claro que de uma forma sintetizada aqui, só para a gente situar esse contexto aqui, e conforme for desenvolvendo os episódios, certamente vou estar tratando com vocês muito mais vezes sobre as experiências que eu já tive, o contato que eu já tive com a psicanálise. Para a gente começar, né, a situar, né, como que eu cheguei na psicanálise, talvez como a maioria de vocês que estão ouvindo aqui, vão ouvir os próximos episódios, a gente ouve muito falar o nome de Freud, né, como pai da psicanálise, pai da terapia psicanalítica. Mas quando a gente não tem contato com isso, a gente tende a entender, né, a considerar de que isso tem a ver com a psicologia. Então, em meados ali de 2009, 2010, quando eu estava concluindo o meu ensino médio, eu pensava em fazer a faculdade de psicologia, mas também ficava naquela dúvida entre fazer psicologia e fazer educação física naquele primeiro momento. Para situar, assim, não diretamente eu fui para a psicologia, e muito por uma influência familiar, né, de outros familiares que já tinham tido contato com academia, com faculdade, algumas pessoas que eventualmente passaram por esse processo de ter poucos membros da família em contato com a academia, né, com a formação acadêmica, com a universidade, com se tornar um profissional através desse percurso, né, dessa carreira acadêmica. A minha família vinha de uma tradição muito mais rural, né, de uma produção agrícola e tal, de trabalhar em roça, mesmo em fazenda. Então, uma das poucas pessoas que tinha na minha família, né, uma tia e um tio mais especificamente, eles me colocavam a situação de que ser psicólogo demandava uma estrutura financeira familiar, principalmente, para que tivesse a condição de
montar uma clínica quando concluísse. Então tinha aquela questão de que a psicologia era para quem tinha dinheiro ou uma espécie de hobby. E isso, querendo ou não, me marcou ali naquele período. Tive outras experiências com formação até que eu cheguei à conclusão, em 2013, de que, mais precisamente, na verdade, no final de 2012, de que eu deveria fazer psicologia porque era o que eu queria fazer. Então, eu estava na instituição, na UFRB, cursando engenharia florestal, na qual eu não tinha afinidade nenhuma com o curso, nenhuma, zero, zero, completamente zero afinidade. E fiquei muito atravessado por essa questão de transferir meu curso para psicologia, de fazer psicologia. Nessa de transferir, eu tinha uma possibilidade de ingressar no curso de psicologia através do recurso de transferência interna, né? Quando a gente transfere de um curso para outro dentro da mesma instituição, que seriam através das vagas residuais. Essas vagas residuais, elas são ofertadas mais ou menos ali daquelas vagas que sobram durante o processo de vestibular regular. Aí sobram aquelas vagas, a instituição abre as vagas residuais para transferência interna, transferência externa, que seriam as pessoas que vêm de outra instituição, segundo diploma, que são as pessoas que já têm uma graduação e vão ingressar através dessa modalidade, sem precisar fazer um vestibular novamente, aquele vestibular ali com a estrutura das questões em torno do ensino médio. E aí essa prova para vagas residuais, ela é feita com conteúdos próprios da disciplina, da área ali. Então, para ir para o curso de psicologia, tinham 2 ou 3 recomendações ali de livros que seriam utilizados na prova. Então, a prova seria propriamente de psicologia, digamos assim. Então, nesse processo ali, em meados de 2012, eu comecei a estudar psicologia com esse intuito de esperar o edital das vagas residuais. Quando chegou o período, que era mais ou menos ali final do ano, e não saiu as vagas residuais, eu comecei a intensificar um pouco o meu estudo para caso saísse no primeiro semestre de 2013 e comecei a estudar também para o vestibular, para caso não saísse, eu viesse a fazer o vestibular para entrar na universidade. Daí que nesse processo aí de estudar diretamente psicologia, eu lembro que eu adquiri naquele período aquele livrão vermelho, né? O livro da psicologia, se eu não me engano, é vendido pela editora O Globo, onde tem ali basicamente toda a história, né, da psicologia, vários autores e contribuintes da psicologia. E muito me chamou a atenção os autores voltados para a psicanálise. Junto nesse período aí, eu acabei encontrando também um curso que estava online, né, um curso de extensão, oferecido pela Universidade de Yale. Era um curso em inglês, mas estava legendado para português. Não lembro nem como que eu consegui chegar nesse curso, mas eu sei que eu cheguei e ele era dividido em duas áreas, né? Tratava da psicologia psicanalítica, nesse termo, e da psicologia comportamental. E aí, nesse primeiro momento, eu já comecei a ter contato entre essas duas áreas da psicologia, né, adicionadas à psicologia, que são, em certa medida, não contraditórias, né, mas elas se confrontam ali. Quem é da área da psicologia sabe que há até uma espécie de rixa, né, nas universidades, nos lugares de formação, entre essa distinção da psicanálise e da psicologia comportamental, mais precisamente ali a de Skinner, né? Aquele período ali contemporâneo a Freud. E tendo contato com isso, eu comecei a criar uma curiosidade muito maior para estudar psicanálise, em detrimento de um não interesse completo na psicologia comportamental. Como uma espécie de... A psicanálise me deixava muito mais curioso por não ter tão objetivamente assim as respostas. Então, eu não ficava completamente entendido assim da psicanálise. E isso me instigava a buscar saber mais e eu achava sempre muito mais interessante. Enquanto a comportamental, para mim, parecia me dar as respostas muito mais completas e objetivas. E isso, de certa forma, me dava a sensação
de que era pouco, de que não correspondia àquilo que eu compreendia e que falando psicanaliticamente aqui, que movimentava o meu desejo nessa minha intenção do fazer, né? Psicológico, desse fazer enquanto psicólogo. Eis que não saiu as vagas residuais, o edital saiu sem vaga para o curso de psicologia, e aí eu optei por trancar o meu curso de engenharia florestal na época, retornei para casa, casa dos meus pais, para estudar para o Enem, para assim passar no vestibular de psicologia. Então passei mais ou menos ali entre março, abril até outubro, novembro de 2013 estudando para o vestibular e paralelamente estudando psicologia, pesquisando filmes de psicologia, séries de psicologia e tendo contato com esses conteúdos, né, digamos assim, que eu tinha acesso na internet ali naquele momento. Então, passei em 2014 no vestibular da Universidade Federal da Bahia, na UFBA, e ingressei no curso de psicologia. Aí uma característica do primeiro semestre do curso de psicologia na UFBA, ele trazia as 3 disciplinas, se eu não me engano era TSP, TIP, era alguma coisa assim, o TPI, era alguma sigla assim, que queria dizer mais ou menos, não lembro exatamente agora, teorias introdutórias à psicologia ou teorias psicológicas introdutórias, era alguma coisa nesse sentido. Aí tinha a 1, a 2 e a 3. Falava de psicanálise, a 2 tratava da psicologia comportamental e a 3 tratava da psicologia da Gestalt. E tendo contato com essas 3 áreas, né, de maneira muito mais abrangente, por se tratar de um semestre estudando essas 3 disciplinas, eu criei um vínculo muito forte com a psicologia, perdão, com a psicanálise, criei um vínculo com a psicologia também, né, mais precisamente com a psicanálise, e com a professora de psicanálise também, principalmente por estar sempre assim questionando, perguntando, sempre muito interessado e curioso a respeito da psicanálise. Fui criando esse vínculo no primeiro semestre. No final ali do primeiro semestre também comecei a participar da empresa Júnior, da UFBA, a Psico Júnior, que trabalhava aí atuava, né, digamos assim, tinha uma estrutura para um trabalho organizacional, da psicologia organizacional. Então, eu acabei tendo contato aí com essas 4 áreas da psicologia e, claro, fui me identificando com muito mais intensidade com a psicanálise. Tanto que no segundo semestre eu comecei a participar de algumas disciplinas optativas, né? Segundo, terceiro, quarto semestre. Acabei sempre buscando ali as disciplinas optativas que tinham uma, um viés, né, voltado mais para a psicanálise. Eu lembro de ter participado de uma disciplina que não era necessariamente de psicanálise, que era psicologia e arte, mas que por se tratar de arte, tem muito de psicanálise nas artes desenvolvidas, depois, né, da psicanálise para cá, do surgimento da psicanálise para cá, bem como um estudo retroativo, digamos assim, uma leitura psicanalítica das artes anteriores à própria psicanálise. Então, tiveram várias aulas que foram muito interessantes e muito enriquecedoras para mim nesse sentido. Participei de uma outra disciplina também que não era necessariamente psicanalítica, mas que teve muito a ver com psicanálise e fortaleceu bastante o meu contato com a psicanálise, que foi a disciplina Psicologia da Morte. Era ministrada por uma professora que não tinha uma abordagem específica, né? Ela não era psicanalista, não era comportamental, não era TCC, não era gestaltista. Ela não tinha uma abordagem específica, ela acabava ali transpassando todas as abordagens e tornava muito rica. A aula dela era muito, muito rica porque dava vários pontos de vista. Então, nesse mesmo, nesse âmbito, digamos assim, eu conseguia também fortalecer a minha compreensão a respeito daquilo com a psicanálise, mas também eu tinha uma compreensão melhor de como as outras abordagens viam as coisas semelhantes, né? Qual era a leitura a partir do ponto de vista daqueles conceitos teóricos, daquelas abordagens. Dentre outras atividades que eu acabei frequentando também na faculdade. Aí talvez aqui foi assim um marcador muito forte mesmo
nesse meu percurso durante a UFBA foi o contato com as ligas acadêmicas. No primeiro momento eu tive contato com a Liga Acadêmica de Saúde Mental, que era uma liga acadêmica da universidade, da Faculdade de Medicina, né, do campus de Medicina, feito ali voltado muito mais para quem tinha interesse em uma residência, né, a continuação da formação e especialização em psiquiatria, mas que tinha uma abertura também para os estudantes de psicologia, principalmente os eventos que eles promoviam abertos, né, as atividades que eram abertas para toda a comunidade. Eu, com esse contato com a Liga Acadêmica, eu achei muito interessante essa estrutura da Liga Acadêmica enquanto uma possibilidade de atividade extensionista, né? A gente tem que lembrar aqui que a universidade também ela é proposta a formação através de um tripé, né? De ensino, pesquisa e extensão. Então, a formação na universidade, ela vem com o ensino ali, que é o estudo, a parte teórica e prática das disciplinas. Tem a pesquisa, que é a parte de você participar de grupos de pesquisa, de iniciação científica, principalmente, e a parte da extensão, que seria onde, basicamente, a universidade estenderia a sua estrutura, os seus conhecimentos, né, toda essa estrutura ali, não só física, não só material, a sociedade em qual ela está inserida ali. Então, esses espaços, como a Liga Acadêmica de Saúde Mental, eles proporcionavam esse contato mais prático, né, com as atividades práticas, claro, em certa medida. Algumas outras ligas acadêmicas, como, como a de urgência, etc., elas permitiam um contato prático muito maior, tinham uma estrutura muito maior do que uma liga acadêmica de saúde mental. Aí, essa liga me serviu como uma inspiração. Eu achei muito interessante a estrutura da liga acadêmica para esse contexto de uma formação em uma universidade e levei a proposta para a professora de psicanálise lá do primeiro semestre para que a gente construísse uma liga acadêmica de psicanálise. Eis então que a gente passou ali o segundo semestre de 2014 formulando, encontrei outros colegas que tinham interesse também em estar participando dessa liga acadêmica e a gente foi ali como fundadores da liga. Então, a gente acabou elaborando e dando início a isso no primeiro semestre de 2015. Com essa liga acadêmica, ela basicamente tinha uma estrutura ali de encontros, né, semanais. A gente tinha encontros durante a semana, formativos, onde a gente definiu ali naquele período, o primeiro período ali de 2015, a gente definiu o seminário 11, né, o livro 11 de Lacan, os 4 conceitos fundamentais da psicanálise. Então, a gente passou basicamente o ano de 2015 estudando esse livro. A gente estudava entre a gente mesmo ali, os alunos, os estudantes, né, membros da Liga, com o auxílio da professora orientadora da Liga, naquele período, Angélia Teixeira. Além dessas atividades de estudo, a gente também realizava eventos. Então, a gente promoveu alguns eventos. Eu lembro da gente ter promovido um, um encontro de psicanálise hospitalar voltada né, à oncologia. Era nesse período aí, mais ou menos, do, do Outubro Rosa. Então, a gente fez um evento onde a gente levou alguns convidados e tal para estar apresentando, né, como se dava um trabalho psicanalítico, até que ponto, como que era possível um trabalho psicanalítico dentro de um ambiente hospitalar e principalmente voltado para a área da oncologia. Eu lembro muito bem da gente ter feito esse evento. Assim, foi uma experiência muito rica, né? Nesse período que eu tive contato com a Liga Acadêmica. Fiquei mais ou menos na Liga aí até meados, final de 2015. Depois acabei saindo da Liga também, porque a Liga dependia muito de mim. Ficava uma dependência muito grande de que eu fosse diretor da Liga e tal. Então, entrei meio nesse momento de eu preciso me afastar um pouco para também deixar a Liga funcionar sem a minha presença, para
para eu ter certa liberdade também, né? A liga acabava me prendendo em certa medida. E aí continuei, frequentava congressos, seminários, participava dos encontros abertos do campo psicanalítico em Salvador, que tinham as reuniões abertas à quarta-feira à noite. Então, sempre que me era possível, eu ia para essas reuniões. Sempre que tinha como eventos, seminários, os colóquios, todos os eventos ali, geralmente no final do ano, eu também estava participando, tanto do campo psicanalítico, do Espaço Moebius, do, da, das escolas do Fórum do Campo Lacaniano também. Então, tinha alguns eventos assim que eu participei em Salvador. Eis que em meados de 2016, eu comecei a trabalhar, mais precisamente assim, com uma área que eu sempre tive contato, inclusive no interior, antes de morar em Salvador, que era a música. Então, eu conheci algumas pessoas, mais precisamente do cenário do forró, lá em Salvador. Montei trio de forró, comecei a tocar e comecei a trabalhar com isso. E em pouco tempo, né, de 2016 assim, para 2017, isso foi ficando muito presente na minha vida, muito forte. Eu tive muitas oportunidades e comecei a me dedicar muito a isso, porque era uma coisa também que eu queria. Com isso, eu enfrentei uma dificuldade muito grande, que sempre fez parte da minha vida também, que diz respeito a dormir cedo e acordar cedo. A faculdade de psicologia, ela era diurna e mais precisamente matutina. As aulas começavam geralmente às 7 horas da manhã. E com esse trabalho de música, comecei a tocar nas quintas-feiras, aos domingos, então eu chegava muito tarde em casa, dormia muito tarde e acabava que eu não conseguia acordar. Comecei a falhar muito com a faculdade, no sentido de ser reprovado por falta em algumas disciplinas, de não ter rendimento, de não conseguir me dedicar aos estudos. E isso acabou me distanciando, primeiramente, da faculdade de psicologia. Então, acabou que isso interrompeu a minha formação. Comecei a me dedicar especificamente à minha carreira artística enquanto músico e, enfim, a partir disso aí desenvolveu até mais ou menos o período da pandemia. E, por consequência, um pouco depois, isso acabou me distanciando também da psicanálise, mas por um mal entendido. Havia no meu entendimento, naquele momento, de que eu precisava ser psicólogo para atuar enquanto psicanalista. Por mais que eu tivesse tido contato com inúmeras coisas de psicanálise, liga acadêmica, eventos, instituições, etc., para mim existia muito marcante ali de que eu deveria me formar psicólogo para poder ser psicanalista. Quando houve esse interrompimento, né, da minha formação na psicologia, eu acabei distanciando também da psicanálise, porque para mim ficava subentendido de que eu precisava concluir a faculdade para poder me tornar psicanalista. E dessa maneira eu acabei adiando, né, minha formação, pensando assim, em um outro momento, se eu conseguir retornar para a faculdade de psicologia, eventualmente, em seguida, vou entrar em uma instituição, vou fazer a minha formação psicanalítica e vou atuar enquanto psicólogo e psicanalista, mais precisamente na clínica psicanalítica. E aí eu tive mais ou menos um hiato aí desse contato, né, com a psicologia entre meados de 2017 até 2019, mais ou menos, que foi quando minha vida teve uma certa reviravolta. Acabei retornando para minha cidade no interior, no finalzinho ali de 2019, que contou também com o início da pandemia no começo de 2020, e comecei a reorganizar minha vida a partir aqui do interior. Com isso, decidi também retomar o contato com a psicanálise através do meu estudo autogerido. Então, eu comecei a pegar algumas obras que eu tinha, né? Já tinha alguns livros das obras completas de Freud que eu tinha comprado. Comecei a estudar, por exemplo, o Totem Tabu. Comecei a revisar novamente o Seminário 11, de Lacan. Comecei a ler outros livros também, outros textos, né, de psicanálise que eu tinha adquirido em algumas revistas de psicanálise. E com isso foi gerando aquela situação de retomar minha formação
para me tornar psicanalista. Quando comecei a pesquisar, mais ou menos ali em 2022, mais ou menos no ano de 2022, ano passado, que eu comecei a pesquisar como fazer a formação e se tinha alguma possibilidade de fazer a minha formação a partir daqui, sem que eu precisasse me mudar, voltar para uma capital, ou, enfim, algo do tipo. Com isso, eu encontrei algumas instituições, alguns cursos, etc., que possibilitavam a formação em psicanálise para aquelas pessoas que tivessem um nível superior. E aí eu entrei numa busca de, então vou fazer um curso superior EAD para eu ter um nível superior e assim eu poder entrar em uma instituição de psicanálise e assim fazer minha formação psicanalítica. Aí fui fazer um curso tecnológico, né, e tecnólogo em design musical, que era voltado para a área de música, uma área que eu tenho certo conhecimento, tenho certo domínio, teria uma certa facilidade, teria um interesse também de estar fazendo essa formação. E comecei a fazer esse curso. Sim, era uma área que eu gostava, ia ter um nível superior em uma área que eu gostava, poderia surgir algumas possibilidades de trabalho a partir dali, mas era só a questão de ter o dito cujo, né, o bendito do diploma de nível superior para poder entrar numa formação psicanalítica. Eis então que, em meio a isso, a retomar os estudos, a ler, a pesquisar, etc., eu fui definitivamente entender como que se dava uma formação de psicanálise, qual caminho que precisava ser feito para eu me tornar psicanalista e como que eu faria esse percurso. Eis então que eu já não estava vendo mais tanto benefício assim de eu estar continuar aquela formação de nível superior, dentre vários outros problemas que apresentaram na instituição, com relação ao curso específico, né, por ser um curso novo a nível nacional, assim, né, um curso completamente novo para o Brasil. Então eu optei por deixar essa formação e tive contato com um curso de nível superior de psicanálise. Agora aí vem uma outra questão que isso vai virar assunto para outros episódios aqui. Mas o que fica de mais marcante nesse meu percurso até aqui, a gente pode observar que são mais ou menos aí 12 anos de contato com a psicanálise. Isso não quer dizer que eu passei todos os dias da minha vida tendo contato com a psicanálise, estudando psicanálise. Era sempre um vínculo ali que era mantido, mas para ser trabalhado mais dedicado a posteriori. Quando eu me tornasse psicólogo, quando eu fosse para uma especialização, quando eu fosse começar a atender na clínica. Então, sempre estava deixando para depois. Inclusive, quando interrompeu, né, a formação de psicólogo lá na UFBA, ficou para quando eu retornar à formação, quando eu concluir o nível superior, aí eu volto e me torno psicanalista. Por um equívoco, por uma dúvida, por uma falta de informação. Mas aí certamente vão ser questões que a gente vai trabalhar em vários episódios aqui. A gente vai trazer essas questões aí nos próximos episódios do podcast. Até então, de maneira bem sintetizada, resumido na medida do possível, meu percurso psicanalítico até o dia de hoje, em que eu gravo esse episódio para vocês, em que eu me proponho a fazer esse podcast, foi esse aqui. E a partir daqui agora a gente vai escrever uma certa história, né, uma continuação da história aqui, de certa medida junto, partilhada, compartilhada. Bom, se você chegou ao final desse episódio, com certeza você é um guerreiro ou uma guerreira. Quase 1 hora de podcast aqui, um pouquinho maior do que o que eu planejei, mas acontece. Quem não é da área da psicanálise, está chegando aqui agora, está tendo seu primeiro contato de repente, está começando agora, vá se acostumando, é assim mesmo. Para quem já é da psicanálise, está ciente de que acontece, que esse é o processo, a gente passa a semana toda ali ensaiando o que é que vai falar na análise, aquelas coisas que são super importantes para falar. Quando chega na hora da sessão, a gente
refaz, reescreve tudo que a gente tinha planejado, esquece de algumas coisas, lembra de outras coisas. E assim é normal, isso faz parte do processo de fala. Mas eu fico muito feliz se você assistiu o episódio todo. Espero que tenha, não necessariamente contribuído, porque esse episódio é um pouco mais de curiosidade e contextualização, mas que lhe instigue a curiosidade, tanto a pesquisar um pouco mais sobre alguns aspectos ali que foram falados no começo, na explicação, por exemplo, do título, do nome, do contexto histórico ali em que foi utilizada essa frase "Aqueronta movido" na psicanálise, bem como a respeito também da minha formação, do meu percurso até aqui. Algumas coisas aí que podem servir de curiosidade para você pesquisar mais, procurar saber, conhecer. Eventualmente tem alguma coisa que eu mencionei, algum percurso pelo qual alguma coisa que eu já encontrei no meu percurso, né, no meu caminho, que você não tenha tido contato, não tenha conhecimento, e de repente você pode estar pesquisando e obtendo maiores informações sobre isso. De todo modo, nossos episódios se repetem às quartas-feiras, né? A gente aparece com novos episódios nas quartas-feiras, um novo encontro. A gente tem um encontro aqui na próxima quarta-feira. Se você estiver assistindo em um outro dia da semana ou muito depois, confira todos os episódios aí que já foram lançados. Não esquece de seguir a gente aqui, tanto acompanhar também meu perfil nas outras redes sociais, para você receber as nossas novidades, novos episódios, lançamentos e propostas para a gente partilhar e compartilhar esse percurso psicanalítico. Um abraço e até breve.